Atenção porque vai começar a aula de artes. Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de artes aqui com vocês. Aqui quem está falando é o professor Paulo Brainer, 9º ano, e vamos para mais uma aula, a aula de número 3. Mas antes vamos para a hora da correção. É isso mesmo, a hora da correção. A atividade da aula anterior, a primeira questão diz o seguinte: marque a alternativa correta. Então, improvisação é: quem assinalou a letra C é uma habilidade do ser humano de fazer algo nas pressas e de acordo com as circunstâncias está certo, viu? Porque a arte da improvisação é isso. É você inventar, criar tudo nas pressas de acordo com a circunstância. Por exemplo, falando sobre o futebol, falando sobre assuntos políticos. Aí você tem que criar o tema na hora, que é basicamente a improvisação na arte do repente, né? Ou na arte da improvisação da embolada, de você criar os versos nas pressas. A segunda questão diz o seguinte: preste bastante atenção e localize a alternativa correta. Qual o primeiro movimento artístico que se deu na poesia europeia, a partir dos séculos 11 e 12? Então, quem assinalou a letra D, o trovadorismo, está correto. Durante a aula eu falo e menciono bastante sobre o trovadorismo. Então, quem respondeu a letra D está correto. A terceira questão diz o seguinte: localize a alternativa verdadeira de acordo com a sequência das imagens abaixo. Os personagens dessa charge são: quem assinalou a letra E, moradores de rua, está correto. A quarta e penúltima questão diz o seguinte: observe atentamente a figura abaixo e em seguida responda: quais os dois elementos da improvisação são representados nas imagens acima? Então, observando a sequência, né, a figura 1 e a figura 2, quem assinalou a letra D, embolada e repente, está correto, viu? É bem mais fácil de identificar através dos instrumentos musicais. A primeira figura, a figura do pandeiro. E a segunda figura, a figura da viola, né? A quinta e última questão: observe com bastante atenção a tirinha e responda a alternativa verdadeira. O saxofone é representado por qual estilo musical? Então, observando bem ali, né, a tirinha, ele é representado pelo jazz, tá? Então, a letra B, que marcou a alternativa B, jazz, está correto. Agora vamos para a aula de hoje. E o que vamos estudar na aula de hoje, professor? Vamos estudar sobre os gêneros visuais na arte de rua. Então, subtítulo: Street Art e o novo conceito artístico de realidade, ou seja, a arte de rua em inglês e o novo conceito artístico de realidade. Porque até então a arte era vista apenas através de quadros artísticos, através de quadros bonitos, belos, mas depois começou a se pensar a arte de várias outras formas. E a arte de rua é uma arte que existe há muitos e muitos anos, mas só que começou a ser valorizada alguns anos atrás. Vocês podem observar alguns modelos de artes de rua, né? O stencil sendo representado pela figura 1, a grafitagem pela figura 2 e a técnica do lambe-lambe, que é uma técnica até um pouco engraçada nesse nome, né? Técnica do lambe-lambe, mas vocês vão entender melhor no decorrer da aula. Então, vamos primeiro entender
o que é esse tipo de arte, né? O que é esse tipo de arte, a arte de rua? Essa arte de rua é também conhecida como a arte do cotidiano, ou seja, do dia a dia. A arte da reinvenção, como também é chamada, é todo tipo de arte que encontra-se relacionada com a vida moderna, coisas e objetos da atualidade. É mais uma arte de conscientização ambiental e inovação artística também. Então, além de ser uma arte da conscientização ambiental, é também uma espécie de inovação artística, porque ela praticamente conseguiu vencer fronteiras e quebrar os paradigmas. Nossa, professor, mas está falando bonito demais. É uma espécie de você vencer os obstáculos e preconceitos, que até então a arte de rua era vista como algo mais marginalizado. Era a arte que não era visto como algo superior em relação aos outros tipos de artes. Era algo mais inferior. Vocês podem observar na figura 1 a questão de aproveitar uma árvore para fazer dela uma arte. A figura 2 e também a figura 3, né? A arte da conscientização também, além de ser a arte de rua. Arte urbana, grafismo e a influência da arte conceitual. E o que é isso, professor? A arte urbana é a arte das ruas. Aqui a gente está destacando a técnica do grafite, que é muito utilizada na arte de rua. A arte urbana ou street art, que é a arte de rua, é a expressão que se refere a manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público. No Brasil, surgiu no período do regime militar. Então, durante o período do regime militar de 64, se pensou em fazer a arte de rua, né, através das figuras. Vocês podem observar, né, algumas figuras e tudo mais. A arte conceitual é a valorização do conceito, das ideias e dos pensamentos, sendo eles mais importantes, dando um novo sentido e um novo conceito de arte. A utilização da ironia e da sátira são evidentes. O artista visa explorar, questionar e denunciar a realidade, usando temas sociais, políticos e econômicos. Então vocês podem observar que a arte conceitual ela passou também a ser uma arte de você reaproveitar certos objetos e ter uma nova visão de arte, né? Porque a arte até então era vista através de quadros e pinturas há anos atrás, e hoje ela é vista como oportunidade de você reaproveitar certos objetos e transformá-los em verdadeiras obras de arte. Vejam que o rapaz, né, o cidadão chamado Victor Nunes, ele começou a desenvolver uma técnica de reaproveitamento dos objetos para fazer certas figuras. A primeira mostra aquelas lâminas, né, um barbeador, né? Aí ele reaproveita para fazer um carro, aqueles carros de Fórmula 1, avião. Fez um monte de coisas bem bacanas, né? Um cortador de grama ali, bem resenha. Ali a métrica também, o índio e uma raposinha ali. Ficou bem interessante esse tipo de arte conceitual através do Victor Nunes. Exemplos de arte urbana, então agora vamos destacar, né, os vários tipos de artes que são relacionadas à arte urbana. Primeiro vamos citar o grafite. Então o que é o grafite? O grafite são desenhos utilizados, feitos geralmente com tinta spray nas paredes de edifícios, túneis e ruas. Há muitas técnicas de grafite e atualmente os trabalhos em 3D chamam a atenção dos críticos e das pessoas que circulam pela cidade. Então vocês podem observar exemplos de grafite ali, ó. A figura 1 que mostra um cidadão elaborando ali as iniciais.
A figura 2 mostra ele fazendo um desenho da enfermeira, né, da representação da saúde, né, do hospital e tudo mais. E o terceiro mostra o desenho mais famoso, né, que são os Simpsons. Falamos do grafite. Agora vamos falar sobre stencil, que é uma técnica muito mais fácil do que o grafite e que você não precisa necessariamente criar algo do nada. É parecido com o grafite, só que o stencil, em português é stencil, utiliza a técnica de recortar um papel rígido e usá-lo como molde. A tinta empregada geralmente é o spray, usada para fixar as ilustrações e desenhos nas ruas, tá? Então, postes e paredes são muito utilizados por essa técnica do stencil. E esse é um método mais prático no momento de se fazer as intervenções diretamente nas ruas. Então, percebam que as duas figuras acima mostram exemplos de stencil caseiro, né, que você pode pintar na parede de casa. E as 3 imagens logo abaixo mostram o stencil sendo destacado através das ruas de Londres, através de um grande artista. Mas qualquer um pode também fazer esse tipo de arte. E é uma arte que é mais prático de se fazer do que o próprio grafite, porque já existe o molde, né? Você vai, pega um molde, ou você pode fazer um desenho num papel, criar uma espécie de molde, fazer o recorte e depois transferir para uma espécie de parede. Já existem moldes também específicos que você utilizar a tinta. Enfim, é bem bacana isso e que já é utilizada muito no dia a dia por muitas pessoas, tá? Existem os moldes também do stencil, usados também em unhas femininas. Vamos falar agora sobre os poemas urbanos. Então, poemas urbanos são qualquer tipo de manifestação literária que surge no ambiente urbano, seja nos bancos, paredes e postes, tá? Então, os poemas urbanos são aquelas mensagens, né, que realmente chamam a atenção das pessoas e elas sempre têm um objetivo literário ali, tá bom? E é uma forma interessante de levar a linguagem literária para os locais de grande circulação de pessoas. Então, vocês observem atentamente as 3 imagens, ó. A primeira, 2 jovens, acredito eu que elas tenham feito esse tipo de arte, né? E a arte veio salvar o que estava perdido. E é uma frase bem conhecida, né? Muitos muros têm esse tipo de frase. É muito utilizada também em grandes cidades. A segunda imagem diz o seguinte: ame a todos, confie em poucos, mas não seja injusto com ninguém. A terceira imagem mostra: amai o próximo como a ti mesmo. Então, são exemplos de poemas urbanos, tá? Que sempre mostra uma mensagem para a gente. E embeleza também as paredes. A arte em adesivos. Então, é um tipo de manifestação artística que utiliza a aplicação de adesivos pela cidade. É uma forma rápida e discreta de intervenção no cenário urbano. Então, observem bem a primeira figura, a segunda figura e a terceira figura, tá? Na primeira figura podemos observar um aglomerado de imagens, na segunda figura também e na terceira também, tá? Vamos agora para os cartazes lambe-lambe. Era aquilo que eu tinha falado anteriormente para vocês. E o que é esses cartazes? Os cartazes são tipos de intervenções urbanas muito comuns. Também chamamos de cartazes lambe-lambe. Eles são papéis impressos ou produzidos manualmente que são fixados com cola pelas ruas das cidades em postes, praças, muros ou edifícios. E está lá destacado, é a mistura da linguagem verbal
e não verbal. Então, além de apenas serem cartazes, eles também têm um objetivo maior. E que objetivo é esse? É de mostrar essa mistura de linguagem verbal, que é a linguagem escrita, né, ali, e a linguagem não verbal, que são as imagens que vocês podem observar, né, a imagem do macaco, a imagem da bicicleta, entre outras imagens que também ali são apenas exemplos representativos de alguns cartazes, tá? E sempre tem a mensagem, né, sonhar é grátis, a vida começa depois do café, coisas boas acontecem aqui, tudo pode ser mais bonito e assim por diante, né? São mensagens junto com as imagens. Agora vamos para as estátuas vivas, né, que também fazem parte da arte de rua. E o que são essas estátuas vivas? São pessoas comuns, né, que utilizam a técnica de usar um produto, e esse tipo de produto ele faz com que seus braços, o seu corpo, né, as roupas, eles se tornem em estátuas, né, verdadeiras estátuas literalmente. Então, as estátuas vivas são muito encontradas nas grandes cidades como forma de entretenimento turístico. Realizam um importante trabalho com o corpo. Permanecem estáticas durante longos períodos e em certos momentos realizam pequenos movimentos. Geralmente os artistas estão pintados e caracterizados. Então, é praticamente você também vencer limites com o seu próprio corpo, né? É uma terapia e quem tem a oportunidade de ter essa habilidade de ficar altas e altas horas parado, estático e se movimentando pouco, então é você vencer os limites, as barreiras, né? Então, quem quiser um dia se tornar uma estátua viva, é uma oportunidade também de você mostrar a sua habilidade, que é a arte de rua. Agora, as apresentações de rua. E o que são as apresentações de rua? Como o próprio nome está dizendo, né? Essas apresentações de rua podem ser de caráter teatral, musical, circense. E o que são essa arte circense? É a arte do circo. Malabaristas, palhaços, trapezistas e assim por diante. Batalha de poesias de diversos assuntos, né? Por exemplo, o slam, né? Com alguns... uma batalha de versos que você desafia lá, né? Tem a pessoa lá que você vai desafiando e ela vai falando sobre os problemas sociais e políticos da atualidade e assim por diante. E existem as apresentações de rua relacionadas aos malabaristas, né, aos trapezistas, como está mostrado lá na figura 1, costumam atrair muitas pessoas para apreciar o trabalho dos artistas, tá? Então, basicamente, vocês podem observar, né? A figura 1 são aqueles artistas que, durante o sinal vermelho, no trânsito, eles aproveitam para mostrar suas habilidades e ganhar alguns trocados. E, na figura 2, podemos observar o slam, né? É o desafio do slam, que são alguns jovens que fazem versos que falam da atualidade, política e assim por diante, né? Assuntos sociais. E recapitulando, falamos sobre a arte do cotidiano, o conceito da arte do cotidiano, o grafite, stencil, poemas urbanos, a arte com adesivos, cartazes lambe-lambe, estátuas vivas e as apresentações de rua. Então falamos praticamente sobre esses assuntos durante a aula, tá certo? Então, essas aqui são as referências para a realização do material, como vocês podem observar. E é isso. Finalizamos com mais uma aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e valeu, pessoal!